O projeto de lei que pode acabar com as saídas temporárias de presidiários é polêmico. Apesar de contar com o apoio da maioria dos parlamentares, tanto do governo quanto da oposição, especialistas divergem quanto à eficácia da medida para reduzir a violência. Nessa entrevista, você entenderá quais são as regras atuais para que presos e presas tenham direito ao benefício da saída temporária. O que muda caso o projeto de lei 2253 de 2022 seja aprovado e por que a medida ainda gera tanta polêmica. Eu converso agora com Rafael Mesquita, ele é advogado criminalista. Rafael, bem-vindo ao programa Cidadania, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, Marcelo, e é sempre um prazer falar de assuntos que são tão importantes como esse. Esse, inclusive, é um assunto que, além de importante, está gerando bastante polêmica, gera muito debate na sociedade. Vamos começar explicando para as pessoas que estão assistindo aqui o nosso programa, onde é que está esse benefício, né? Qual é a origem do benefício da saída temporária? Ele está em lei, isso é uma decisão de cada presídio, isso é uma lei federal. Explica para a gente qual é a origem desse direito dos presidiários. Ótimo. Esse direito /benefício, ele é previsto e regulado pela Lei de Execuções Penais. A partir ali do artigo 122 da Lei de Execuções Penais, nós temos então os requisitos necessários e o perfil de quem pode obter a saída temporária. Ao contrário do que possa parecer, são critérios rígidos, inclusive de caráter objetivo, tal qual o cumprimento de pena. Quando nós observamos o que o legislador previu, tem-se que nós precisamos ter 1/6 para o primário, 1/4 para o reincidente, no que diz respeito ao cumprimento de pena, né? Enquanto atuação, o legislador trouxe essa possibilidade, mas eu exijo a atuação tanto da unidade prisional quanto dos juízes das execuções penais, né? Se você pega a Lei de Execuções Penais, eu tenho ali um mínimo de dias, um máximo de dias, né? Um intervalo de 45 dias, e eu tenho também a necessidade do estabelecimento dessas datas. Então, quem diz quais são as datas, se serão em feriados ou não, acaba que é o juiz responsável pela execução penal, né? Aqui no âmbito do Distrito Federal, nós temos a Portaria 1 de 2024, que é oriunda da VEP, da Vara de Execuções Penais, que estabeleceu, por exemplo, que nós teremos 9 saídas, cada uma com duração de 4 dias. E o papel da unidade prisional também é relevante porque um dos requisitos é o bom comportamento, né? O elemento subjetivo que nós falamos, e isso cabe ao diretor do presídio. Então, vamos falar um pouco sobre esses critérios rígidos que você trouxe, né? Você falou 1/6 da pena, então, quer dizer, qualquer presidiário ou presidiária que tenha sido condenado chegou a 1/6 da pena, ou 1/4 da pena, no caso, quando reincidente, ele tem esse direito automático, ou esses são fatores que vão se somando a essa questão do cumprimento da pena? Como você falou também, tem o bom comportamento. Existem outros critérios para que o preso ou a presa chegue a poder usar esse direito ou esse benefício? Existem outros critérios, né? Quando nós verificamos o perfil do preso, este bom comportamento, ele tem que ser atestado pela unidade prisional. Via de regra, o que é praxe, e aí acaba que nós entramos naquele debate entre a teoria e a prática, né? O que é praxe é que os diretores das unidades prisionais acabam encaminhando para a Vara de Execução Penal as listas com os nomes daqueles reeducandos que, em tese, teriam bom comportamento e que, a princípio, teriam preenchido esse requisito temporal, né? 1/6 para primários e 1/4 para reincidentes. Mas é importante alertar que o pacote anticrime, ele trouxe um recrudescimento, ele trouxe uma vedação. Então, quando você me pergunta se qualquer preso, qualquer reeducando teria esse benefício, a lei estabelece que não. Aquele que está cumprindo pena por ter sido sentenciado em face de um crime hediondo com resultado morte, e aí nós podemos pensar no homicídio qualificado, essa pessoa, a princípio, não poderia ser beneficiada com a saída temporária. O novo
projeto de lei, a gente vai ter um momento oportuno para falar sobre ele, mas ele amplia esse leque de vedações. E ao contrário do que possa parecer, não é que ele vai exterminar a saída temporária, mas ele vai ampliar esse leque de restrições, inviabilizando a saída temporária por mais reclusos, né? Por mais reeducandos. No caso de crime hediondo, o condenado ele está no presídio cumprindo pena por um crime hediondo que resultou em morte. Esse não adianta cumprir o sexto da pena, não adianta ter o bom comportamento, ele não tem direito. A ele seria vedada a saída temporária. É o que os termos da lei estabelecem. Dentro do projeto de lei, falando sobre a questão do comportamento, existe um outro dispositivo que trata que propõe exames criminológicos para que o preso tenha essa progressão da pena. A gente está falando aqui de progressão da pena como um critério objetivo, um dos primeiros critérios para que o condenado tenha o direito a usufruir da saída temporária. Como seria esse exame criminológico? Ele já existe e quem faz esse exame? Perfeito. De fato, esse projeto de lei traz a necessidade desse instituto do exame criminológico para que eu progrida de regime. Então, vamos pontuar o seguinte: não é todo preso, não é todo reeducando que tem acesso à saída temporária. Ele precisa estar ali no regime semiaberto. Então, aquele que iniciou o cumprimento de pena no regime fechado, que normalmente é destinado aos crimes mais gravosos ou os reincidentes, né? Essa pessoa que iniciou no regime fechado, de acordo com esse projeto de lei, ele precisará, além de cumprir o requisito objetivo, quantidade de pena para progredir, além do bom comportamento atestado pela unidade prisional, ele precisará passar por esse exame criminológico. Esse exame criminológico hoje ele já existe, né? O Supremo Tribunal Federal tem súmula vinculante, a súmula vinculante 26, que regula minimamente a determinação desse exame criminológico. O STJ também tem súmula, né? Fato é que o juiz ele precisa fundamentar para que este exame criminológico possa ser exigido. Com o projeto de lei, ele será destinado a todos para fins de progressão. Hoje não é destinado a todos. Hoje a progressão é só o tempo. Vai cumprindo um sexto da pena, ele progride. Nós temos patamares distintos para fins de progressão. O pacote anticrime veio trazendo aí percentuais distintos, atendendo a uma individualização melhor, né? Mas antes nós tínhamos outros critérios. Isso, sim. 1/6, 2/5, 3/5, né? O pacote anticrime veio estabelecendo novos percentuais, novos patamares. Hoje, quem está no regime fechado para progredir precisa do bom comportamento, do cumprimento de pena, da quantidade X, e em alguns casos, desde que o juiz concretamente fundamente, eu posso ter a necessidade de realização do exame criminológico. Para que serve este exame criminológico? Para justamente trazer mais elementos para uma análise detida do Ministério Público e do Judiciário acerca da possibilidade ou não daquela pessoa progredir para um regime que, em tese, seria menos gravoso, que seria o semiaberto, né? Então, eu trago maiores elementos. Desse exame criminológico, normalmente participam, né, uma pessoa com formação em psicologia e também assistentes sociais, que vão investigar não só o comportamento, a conduta daquela pessoa dentro da unidade prisional, mas também aspectos sociais dos familiares, por exemplo, né? Então, eu tenho elementos que podem trazer um embasamento melhor do Judiciário e do Ministério Público para fins de concessão ou não da progressão. Existe alguma participação do presidiário nesse processo? Ele precisa solicitar ao presídio o benefício, a saída temporária? Ótimo. Aí nós voltamos àquele embate, né, entre a teoria e a prática, né? Nós temos que, normalmente, a unidade prisional, e ainda bem por isso, né, vem aperfeiçoando o seu controle, né? Nós temos hoje um sistema que é destinado somente aos processos que tramitam no que diz respeito à execução penal, e esse sistema nos ajuda bastante a ter esse controle. É importante que o reeducando, que aquela pessoa que esteja ali dentro do sistema prisional, esteja atento. E fato é que eles sabem, né, quando é que ele já tem tempo suficiente para requerer a saída temporária. Mas normalmente a unidade prisional está atenta a isso. Quando há uma falha da unidade prisional, quando o reeducando não se atenta
para a possibilidade desse pedido, nós temos ainda a Defensoria Pública, os advogados que atuam, né, de forma assim, bastante presente nas unidades prisionais que normalmente fazem esse pedido, né? Mas nós temos hoje uma espécie de, isso não é só a minha visão, a visão de colegas promotores e juízes com os quais eu converso sobre a temática, mas nós temos uma certa concessão em massa de benefícios, porque são muitos os reeducandos que podem gozar da saída temporária. E há, em face, por exemplo, da falta de pessoal, e quando eu digo falta de pessoal, de juízes, de promotores, de assessores suficientes, para analisar caso a caso. Você imagina aqui no DF, eu acabei de mencionar que em 2024 nós teremos 9 saídas temporárias. Imagine a quantidade de reeducandos que vão poder gozar dessas saídas. Acaba que se torna em face... Vão se alternando, não é o mesmo grupo que tem direito a essas 9 saídas durante o ano? Ou você vai alternando, agora vai esse grupo, depois vai aquele... É o mesmo grupo, em tese, porque eu posso ter pessoas que de repente cometeram falta grave e que não poderão mais continuar gozando desse benefício. Isso a própria lei estabelece, né? A própria lei de execuções penais diz que aquela pessoa que cometeu falta grave, ela terá o seu benefício de saída temporária cessado. Por exemplo, que a grande polêmica, ele é um desses critérios que gera a penalização. Eu vou até adiantar aqui uma pergunta. O que acontece com o presidiário que ganha o benefício da saída temporária, sai e descumpre as regras de qualquer forma? Depois a gente vai entrar nessas regras, mas primeiro, aquele presidiário que não retornou. Joia. Ele pode, e o que é mais comum, né? Ele pode sofrer uma sanção de natureza administrativa, que é onde entram as faltas graves, né? Então, o fato dele não ter retornado por qual motivo que seja, e eu penso que é importante nós discutirmos o motivo, talvez esse não seja o momento, mas aquele que não retorna, ele vai responder um processo administrativo com ampla defesa, contraditório, né? Tendo ali a possibilidade de apresentar seus argumentos, e ele pode sofrer uma falta grave, e isso poderá retirar dele esse benefício. E a Lei de Execuções Penais também estabelece que aquele que comete crime definido como doloso, ainda que eu não tenha sentença, ainda que eu não tenha trânsito em julgado, cometeu o crime definido como doloso... Durante a saída temporária, ele vai perder o benefício. E a lei diz o seguinte: caso ele venha a ser absolvido, o benefício será restabelecido. Então, seria uma espécie ali, a meu ver, né, de uma mitigação da presunção de inocência. Ele vai responder o processo, porque está sendo acusado de um crime doloso. Presunção de inocência relativa. Se é que existe, seria isso. Sim. Né? Uhum. Eu relativizo essa presunção de inocência e ele vai responder o processo sem ter direito durante todo esse período da saída temporária, até que então venha a sentença absolutória. Como é feito o monitoramento, a vigilância dessas pessoas quando estão no período de saída temporária? Existe alguma previsão na lei para que o Estado cumpra esse monitoramento, ou que ele esteja obrigado a monitorar os presos que estão em saída temporária? Ótimo. A Lei de Execuções Penais, ela prevê a possibilidade, não é compulsório, a possibilidade de que esses presos que gozam da saída temporária utilizem tornozeleira eletrônica durante esse período, né? Fato é que o Estado, infelizmente, ainda não dispõe dos meios necessários para que esse tipo de monitoramento se dê em 100% dos reeducandos, né? Então, acaba que a fiscalização ainda é feita pelo pessoal, por pessoas, né? Os policiais penais se destinam, como nós conversávamos, acerca da dificuldade que é para que a pessoa consiga sair da temporária. Então, o reeducando ele precisa preencher um questionário. Dentro desse questionário, aonde ele vai ficar, quem é a pessoa responsável por aquele lugar, o telefone daquela pessoa, se o reeducando recebe ou não visitas durante o período que ele está ali inserido no sistema carcerário. E o juiz também, de acordo com a lei, pode estabelecer algumas condições, e o que é muito comum, né? O juiz estabelece, por exemplo, que ele tem hora para estar em casa, que ele não pode frequentar determinados ambientes. E os policiais penais rigorosamente fazem essa fiscalização. Não sei auferir com precisão a eficiência disso, mas que ela acontece, acontece. Mas você chegou num ponto interessante. A gente falou primeiro dos requisitos que o preso precisa cumprir para ter o direito à saída temporária, ao benefício da saída temporária. Agora, existem outros critérios que você entrou nesse ponto também agora.
quais são os critérios que ele tem que observar uma vez exercendo o direito da saída temporária? Que lugares ele tem que ir? Existem lugares específicos onde ele tem que ir, permanecer? Quais são as possibilidades que ele tem? O que eu quero dizer, um preso ele pode, uma vez adquirido o direito da saída temporária, ele pode, não, eu quero fazer uma viagem, eu quero ir para a praia, passar uns dias, fazer um pouco de turismo, ou existem critérios objetivos também para o exercício desse direito nesse sentido? É interessante porque nós acabamos desmistificando alguns pontos desse direito, né? Às vezes soa um pouco estranho para quem nos ouve falar mas como uma pessoa presa que praticou um crime vai ter um benefício, né? Mas é um direito, né? E por trás desse direito há uma finalidade, assim como a pena. A pena possui algumas finalidades que nós estudamos, né? Esse direito, ele visa a reinserção daquele reeducando na sociedade. Então, quando eu penso em reinserção, o que o legislador estabeleceu? A saída temporária, ela terá 3 objetivos. Primeiro, convívio familiar. Então, algumas dessas saídas temporárias coincidem com datas que são comemorativas e que, porventura, têm algum contexto familiar. Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, né? Então, eu tenho essa finalidade de retornar ao convívio familiar. Mas a saída temporária, ela também pode ser destinada para fins de estudos, né? Então, aquele reeducando que quer concluir o 2º grau, que está cursando o ensino superior, que está fazendo um curso profissionalizante, né? Então, se você me pergunta assim, a saída temporária, ela possui uma finalidade? Sim, se eu estou gozando da saída temporária porque vou fazer um curso profissionalizante, eu preciso estar naquele horário no curso profissionalizante, né? E a lei ainda diz que eu preciso ter um bom rendimento, porque senão eu posso perder esse benefício. Então, olha o rigor. Não parece tão simples e tão fácil a saída temporária. E a terceira destinação à saída temporária é aquela, e aí o juiz pode decidir, né? Mas é aquela que tem a relação justamente com a palavra que se fala muito, mas se discute pouco, que seria a ressocialização. Então, ele pode obter a saída temporária desde que demonstre que ele vai, com aquela saída, alcançar um fim que seria ressocializador, né? Basicamente, são essas as balizas e que é isso que o projeto de lei quer restringir, né? Ele quer restringir para que a saída temporária, pelo menos tal qual saiu do Senado, agora Sim. volta para a Câmara, né? Uhum. Mas tal qual saiu do Senado, ele quer restringir a saída temporária unicamente para esses casos que dizem respeito ao estudo, curso profissionalizante, ensino superior, né? Nós teríamos, então, a retirada desses fins familiares e desses outros fins para ressocializadores, por assim dizer. Ficaria apenas o benefício para estudo, é isso? Para estudo. Né? O que é, assim, na prática, a saída temporária ela é bastante utilizada para esses 3 fins que eu mencionei. Uhum. Eu posso citar como exemplo o seguinte: aquela pessoa que está reclusa, ela tem uma dificuldade enorme de conseguir uma oportunidade de emprego. Nós sabemos que temos, né, uma fundação que auxilia, mas sabemos também que é extremamente concorrido, né, e que a sociedade acaba limitando o acesso desses egressos a um posto de trabalho, de emprego. Então, muitos, por exemplo, aproveitam essas saídas temporárias para ir em busca de um posto de emprego, né, que seria um fim ressocializador, como eu acabei de mencionar. Essa questão da finalidade da pena é um outro ponto interessante da conversa, porque isso acaba balizando essa discussão entre especialistas que divergem da extinção da saída temporária e aqueles que defendem, inclusive, como uma medida para acabar com a violência. Qual é a finalidade? Né? Vamos ampliar um pouco aqui a discussão. Qual é a finalidade da justiça quando ela impõe a um cidadão ou uma cidadã a pena, que é a pena máxima num país que não tem pena de morte? Qual é a finalidade da pena de restrição de liberdade? Ótimo. Até sexta-feira passada conversava com os meus alunos, primeira aula, as faculdades retomando os trabalhos, né? E justamente uma disciplina acerca de teoria da pena. E é um tema que, como eu disse, é afeto a toda a sociedade. E eu sempre explico por que é afeto.
E eu me recordo de um livro que li na graduação de literatura de Machado de Assis, que é O Alienista. Quando em determinada cidade é contratada uma pessoa para diagnosticar, fazer alguns diagnósticos, e aquela pessoa encontra como alternativa retirar aquelas pessoas do convívio social e interná-las para fins de tratamento, né? E a moral da história é que, no final das contas, 99,9% daquela cidade está reclusa para fins de tratamento, né? E, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos o que nós vivemos hoje, né? Aonde eu quero chegar com isso? A pena não diz respeito apenas a retirar a pessoa do convívio social. A pena ela precisa ir além, até porque, como você bem mencionou, nós não temos hoje a possibilidade de pena de caráter perpétuo. Então, fato é que essa pessoa vai sair. Fato é que nós vamos encontrá-la no convívio social. Como ele saiu, eu penso que isso diz respeito a todos nós. E quando eu aplico uma pena de reclusão, de detenção, ou seja, uma pena que priva aquela pessoa da liberdade, e aí entra a lei de execuções penais trazendo direitos e deveres também, né? Quando eu privo aquela pessoa da liberdade, eu preciso estar disposto, e por isso que eu e muitos criminólogos preferem essa expressão, eu preciso estar disposto a reeducar aquela pessoa, né? É muito criticado esse termo, mas é um termo que eu adoto, porque essa é uma das funções do Estado quando sanciona uma pessoa privando-a da liberdade, né? É promover a ela a reeducação. Nós falávamos agora há pouco da finalidade da saída temporária para fins de estudos, né? Há uma dificuldade enorme. Para vocês terem uma ideia, em 2023, no levantamento que eu tive acesso da CIAPEM, nós já tínhamos uma dificuldade de vagas no regime semiaberto. Imagine a dificuldade de estudo para essas pessoas, de vagas para aqueles que querem estudar. Não são, mas não são todos. Sim, mas temos muitos que querem, até para fins de remissão de pena. O estudo é interessante para quem não quer ficar ali todo aquele tempo. Então, a pena possui também essa finalidade de reeducação. Claro que prevenir, punir, mas também educar, né? Aí nós entramos em um outro debate que eu achei maravilhoso, conversando com uma aluna sexta-feira. Ela falou assim: professor, mas é necessário também que aquela pessoa queira. E esse verbo querer é muito interessante. E aí eu provoquei a turma toda, que eu penso que esse é um dos papéis dos professores, dizendo o seguinte: é possível querer o que nunca se teve? É possível querer cultura se eu nunca tive cultura? É possível querer educação se eu nunca tive educação? É possível querer arte se eu nunca tive arte? Então, o Estado, dentro deste papel de reeducar, tem também essa obrigatoriedade, claro, de punir com a severidade da lei, e tão somente da lei, mas também de promover essa nova perspectiva à pessoa que está ali, porque ela vai ser reinserida ao convívio social. Agora, resumindo essas mudanças que estão em curso no Congresso Nacional, o projeto de lei 2253, que pode acabar com as saídas temporárias, ele teve início na Câmara dos Deputados, veio ao Senado, foi modificado, aprovado no Senado com ampla maioria e agora está, enquanto gravamos essa entrevista, está de volta à Câmara dos Deputados. Em resumo, Rafael, o que muda caso o projeto de lei seja aprovado da forma como está? Esse projeto de lei, ele tem, a percepção que eu tenho é que ele vem continuando uma caminhada que o direito penal vem trilhando. E quando eu digo direito penal, eu me refiro principalmente aos legisladores, porque eles são responsáveis por essas inovações legislativas. Que caminho é esse, Rafael? É o caminho do recrudescimento, de uma atenção maior à punição. Está certo? Está errado? Penso que é um debate muito bom para outro momento, porque tem muito chão para percorrer. Mas fato é que nós precisamos rediscutir essa política criminal, né? Alguém mencionou o seguinte: nossa, mas 5% dos reeducandos não voltam. É um número expressivo. Mas os 95% que voltam também é um número expressivo e merecem a nossa atenção. Fato é que esse projeto de lei, ele vem não eliminando, como eu mencionei, mas restringindo, então, a possibilidade que alguns reeducandos têm de alcançar a saída temporária, né? Como eu mencionei, ficará adstrito, então, a esses casos que são relacionados ao estudo, né? E haverá também a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão do regime fechado para o semiaberto,
qualquer crime, né? Para a progressão será exigido o exame criminológico, e há também um dispositivo que estabelece que nos crimes hediondos que for utilizada violência ou grave ameaça, essas pessoas também não teriam benefício da saída temporária, né? Então eu enxugo bastante a quantidade, o volume de pessoas que teria acesso a esse direito. Bom, Rafael Mesquita, eu quero agradecer mais uma vez o seu tempo e a sua entrevista. Eu agradeço, estou sempre à disposição e torço, sinceramente, para que a sociedade possa promover mais debates acerca de esse e outros temas, porque nos afetam diuturnamente. Muito obrigado e parabéns à TV Senado. Obrigado. Falei o seu tempo, mas na verdade pelo seu tempo e pela sua entrevista. Bom, eu quero agradecer também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o nosso canal no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Obrigado.